Na aula de artes de hoje, nós iremos fazer a descrição de uma atividade que iniciamos no dia 10, há 12 dias atrás, que é a descrição do storyboard. Naquele primeiro momento, nós fizemos a criação em desenhos e somente 2 alunas cumpriram essa primeira etapa. Eu vou, antes de eu ler o meu texto para vocês, que eu já fiz também a minha descrição aqui da minha sequência, história em sequência, eu quero dizer que essa atividade está lá na página 39 do livro de artes, olha lá. Tem todo o comando aqui, inclusive o comando sugere que nós façamos numa folha de papel, dividimos em 9 pedaços para construir o storyboard aqui, ó. Storyboard, que traduzindo para o português significa história sequencial ou história em sequência. Já falei num vídeo que o storyboard não é uma história em quadrinhos, apesar de ser parecido, mas não é. Por exemplo, a minha criação está aqui, ó. Apesar de ser parecido com uma história em quadrinho, mas não é uma história em quadrinho. O storyboard é a demonstração de como ficaria uma história em sequência quando fosse produzido no filme. Já falei isso num vídeo passado. E vou mostrar para vocês aqui, ó, no grupo, aonde foi que nós começamos. Vejam lá, dia 10 de novembro, nessa aula de arte, eu havia explicado aqui, falado sobre que página nós iríamos fazer. Depois eu enviei um vídeo, onde nesse vídeo eu explico como é que se dá a criação do storyboard. Acredito que vocês já assistiram. Se não assistiram, assistam novamente. Eu explico a página do livro e mostro a minha criação. Se vocês não assistiram, assistam novamente, porque a aula de hoje é sobre essa primeira parte. E também eu mostrei para vocês a minha criação aqui. A minha criação, que se chama A Trágica Travessia do Rio. Depois que vocês criassem o seu storyboard, você deveria dar um nome. O meu é A Trágica Travessia do Rio. E escrever o nome do seu criador. Por enquanto, nós só tivemos, vou mostrar aqui na minha relação, nessa relação aqui, gente, é onde eu faço todos os registros da atividade que vocês me enviam. Falando especificamente da aula de artes, que é essa daqui, ó, vejam que lá no dia 10 de novembro, numa quarta-feira, eu pedi a criação, olha lá, storyboard, criação de história sequencial, e até agora somente 2 alunos, como vocês podem ver aqui, a Vitória, onde está ok, ó, a Vitória e a Manuele, que já fizeram. Só dá para fazer a atividade de hoje. E qual vai ser a atividade de hoje? Olha só como é que eu faço. Vou colocar aqui 5 para continuar a sequência. Hoje é dia 22/11, segunda-feira. Então, na atividade de hoje vai ser a descrição do storyboard, que é a produção de texto. Aí eu já coloquei aqui, quando vocês me enviarem o texto de vocês, aí eu vou lá e coloco OK. É dessa forma que eu registro. Então esse OK indica que o aluno ele participou daquela aula. Por exemplo, aqui, ó, na aula do dia 10, no meu registro só participaram 2 alunas, que foram a Vitória e a Emanuele, e eu vou mostrar lá no grupo a criação delas. Vejam que a criação, ela deve seguir alguns passos. Olha aqui da Vitória. Aqui está a criação da Vitória, olha lá, ó. Então, o storyboard da Vitória está completo, porque além
das 9 sequências, ela colocou o nome da criação dela, que é Vaca Indo Beber Água, e criado por Vitória Figueiredo Lima. Então está completo. E é essa história que a Vitória agora vai descrever em forma de texto. Eu vou mostrar o da Manoele. Inclusive da Manoele está muito bem feito. Está aqui da Emanuele, bem feito, bem pintado. Só que está faltando o nome desse storyboard. Não tem, então eu não sei. Não dá para saber de quem é essa história. Se é da abelha, se é do urso, se é do pássaro. Não dá para saber, porque está faltando a Manoele colocar aqui o nome da sequência, da história em sequência dela, para nós podermos saber. Está faltando isso, viu, Manoele? Então não está totalmente completo. Então a Manoele, ela vai descrever a história dela agora em forma de texto. Foi por isso que, como eu disse bem aqui, ó, a primeira parte, por enquanto só a Vitória e a Emanuele que fizeram. A segunda parte, que é hoje, vocês irão descrever esse desenho em sequência de vocês, a história em sequência. Então, para que os demais possam fazer a segunda parte, eles têm que fazer a primeira. Que é essa segunda atividade, ela é complemento dessa primeira. E eu vou agora... Essa foi a mini storyboard. Vejam que eu utilizei os personagens. Aparece na minha história o peixe, o caracol, o ganso e os 2 personagens principais, que são a girafa e o macaco. Olha lá, ó, eles aqui. Girafa, o macaco, o ganso, o caracol aqui e o peixe. E agora eu vou contar para vocês como foi que eu fiz. Lembrando que vocês não precisam colocar o desenho de vocês aqui. Não é obrigatório. Essa fase aqui só é para escrever o texto. Só que como eu estou dando o exemplo, eu estou colocando aqui cada uma dessas sequências justamente para explicar para vocês o seguinte. Olha aqui, ó. Que vocês, na hora de escrever, vocês têm que escrever toda a sequência. Primeira sequência, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Não dá para você escrever essa sequência e depois pula para essa e depois pula para essa. O texto vai ficar incompleto. Você tem que contar essa sua história passando por todas as sequências. É por isso que eu coloquei aqui cada uma, mas como eu falei, não é obrigatório, que é justamente para vocês verem que lá no texto qual é a sequência que eu estou trabalhando. Então vamos lá, olha lá, vou começar. Quando vocês forem escrever, vão escrever numa folha do caderno mesmo. Começa com o cabeçalho. E o título vai ser o nome do storyboard de vocês. Olha lá, a história, a trágica travessia do rio. Vejam lá. Que foi a minha aqui, ó. A trágica travessia do rio. Então esse mesmo nome da minha storyboard é que foi o título do meu texto. E eu vou ler para vocês. Acompanhe comigo aí, ó. O jovem macaco havia se perdido de seu bando e, para encontrá-lo, teria que atravessar o rio. Então vejam que o que eu estou descrevendo aqui é o que está aparecendo aqui. Ele era um macaco jovem, ele tinha que atravessar o rio, só que como ele era muito jovem, o medo tomou conta dele, que é o que é a continuação da história aqui, ó. Mas sua falta de experiência, por que ele era inexperiente? Porque ele era um macaco jovem. Mas sua falta de experiência tornava o seu medo gigante frente às fortes correntezas que as águas daquele rio exibiam. Aí estamos vendo aqui que a correnteza está forte, então ele está com medo disso. Ele não consegue saltar e a falta de experiência dele deixa ele com muito medo. Agora eu vou falar aqui do ganso, olha aí. Ó. Até mesmo o ganso
com grande habilidade para o nado, sentia dificuldades em manter-se equilibrado naquelas águas furiosas. Além do mais, a distância entre uma margem e outra do rio era incompatível para o salto de qualquer animal, ou seja, nenhum animal conseguiria saltar de uma margem à outra, muito menos um macaco inexperiente. Então o que é que ele tinha que fazer? Esperar uma oportunidade, que é o que eu vou dizer aqui, ó. Para isso, o macaquinho resolveu seguir seus instintos e esperar a oportunidade certa para fazer a travessia. Mesmo sabendo que quanto mais demorasse para atravessar o rio, mais difícil seria encontrar o bando dos demais macacos. Todavia, não restava outra solução. Ele não tinha outra solução. Ele teria que esperar a oportunidade aparecer. E ela apareceu, olha. De repente, uma girafa ela veio aqui na outra margem do rio se alimentar aqui das folhas desta árvore frondosa. Olha lá. Mas, para sua sorte, essa oportunidade chegou mais rápido do que ele imaginava. Então, o macaco estava lá, distraído. Ó. Enquanto o macaco se distraía, com o sol se pondo às suas costas, vejam que era o entardecer, trazendo consigo a noite, eis que, para a sua surpresa, ele observa a chegada de uma enorme girafa no outro lado da margem. Vejam que todas as vezes que um personagem fala, travessão. O que é um travessão? É esse traço aqui que indica a fala do personagem no texto. Então veja que o macaco que ele pensou, olha, ele falou em pensamentos. Finalmente minha grande oportunidade, pensou o macaquinho todo feliz. Imediatamente, quando ele vê a girafa aqui, imediatamente ele dá um assovio alto e começa a acenar quando a girafa olha para ele, para chamar a atenção. Vejam lá. Ó. Imediatamente ele produz um alto assovio que ecoou por todo o ambiente, chamando a atenção da girafa que comia sossegadamente as folhas de uma árvore frondosa. Ao olhar para a outra margem, prontamente a girafa vê o macaco que lhe acenava as patinhas, num típico gesto de chamariz desesperado. O macaquinho, quando ele acena de forma desesperada. E no meio ambiente, a girafa ela não se importa com o macaco. Só que para eu contar aqui na minha história que a girafa ela se importou em atravessar para saber o que o macaco queria, eu precisava dar uma característica para a girafa. E eu dei aqui, ó. A girafa era ela curiosa, muito curiosa. Vejam lá. A curiosidade da girafa lhe fez atravessar o rio sem pensar duas vezes. Por a curiosidade dela quis saber o que aquele macaquinho estava querendo. Então, sem pensar duas vezes, a girafa atravessou o rio. E ela falou com ela em pensamentos, ó. Disse para si em pensamentos. Como ela vai falar? Travessão. Ela falou aqui, ó. O que será que esse macaquinho quer? Preciso saber. Viram como ela é muito curiosa, a girafa? Então ela faz a travessia do rio, ó. Ela começa a atravessar. Lhe fez, aqui a curiosidade da girafa lhe fez atravessar o rio, tá? Se referindo a essa sequência aqui. E essa daqui, a continuação é sobre essa sequência aqui, ó. Vejam lá. Ao chegar diante do galho que segurava o macaco, veja que ela chegou diante do galho que segurava o macaco. A girafa perguntou-lhe. Como a girafa vai perguntar, vai falar, olha lá o travessão. Novamente, quando vocês forem escrever e um personagem for falar, vocês vão ter que colocar esse traço, que é o travessão, que indica a fala do personagem. E vejam que sempre antes do travessão vem dois pontos aqui, ó. 2 pontos indica que algum personagem vai falar. O personagem vai falar travessão. Todos esses cuidados vocês devem colocar no texto de vocês. Então a girafa chega diante do macaco e pergunta: Ô pobre macaquinho, diga-me o porquê de tanto desespero. Vejam lá, se ela está perguntando, ponto de interrogação. Ela vai fazer outra pergunta. O que houve? Sua família lhe abandonou?
ponto de interrogação, porque são esses sinais de pontuação que eu já ensinei para vocês em aulas passadas, é que indica que isso que a girafa está fazendo aqui é uma pergunta. Na verdade, tem 2 pontos de interrogações, então tem 2 perguntas aqui. Também isso é importante que vocês coloquem no texto de vocês, os sinais de pontuação. Então o macaco, ele explica para a girafa o que aconteceu. Só que eu não entrei em detalhes, justamente para o meu texto não ficar grande. Então, eu só me limitei a dizer assim, ó, após explicar o que tinha acontecido e os motivos que o levaram a todo aquele desespero, o macaco teve que apelar para as diversas chantagens emocionais. Ou seja, o macaco começou a chantagear de forma emocional a girafa, porque a girafa ela não estava querendo ajudar o macaco. A girafa ela não estava querendo ajudá-lo, não estava querendo ajudar. Então ele apelou para diversas chantagens. Eu preciso atravessar, senão eu vou morrer de fome, senão a minha mãe vai ficar desesperada, senão os animais vão me devorar aqui. Então todas essas chantagens emocionais não estavam sensibilizando a girafa, ela não estava sensibilizada. Até porque ela nem se importava se o macaco queria ou não atravessar o rio. Mas a girafa, ela precisava de uma coisa. Então, ela também usou essa oportunidade para conseguir aquilo que ela queria. Até porque o seu poder de persuasão, falando ainda do macaco, o que é o poder de persuasão? É quando você tenta convencer uma pessoa ou um grupo de pessoas a fazer aquilo que você quer. Só que o macaco ele não estava conseguindo convencer a girafa a ajudá-lo a atravessar o rio, até porque o seu poder de persuasão não estava funcionando. Então, depois de várias súplicas, depois de vários minutos de súplicas, ou seja, do macaco estar implorando para a girafa, para ela ajudá-la, finalmente a girafa topou, só que ela só topou porque ela poderia se beneficiar com isso. Ela topou ajudar o macaco na travessia, porém com uma condição. Aí ela, olha lá, 2 pontos, travessão, porque a girafa vai dizer qual é a condição para ela ajudar o macaco a atravessar. Então ela diz para o macaco, para eu te ajudar, você terá que apanhar para mim o cacho de frutas vermelhas daquela árvore, pois, mesmo eu sendo alta, não consigo atravessá-la, alcançá-la. Ou seja, aqui nessa árvore, a girafa, lá em cima tem as frutas vermelhas, só que a árvore, por ser tão alta, a girafa não consegue alcançar. Só que para ela atravessar o macaco, ela pede, ela fala, eu só se atravesso se você conseguir apanhar para mim aquelas frutas vermelhas. Aí o macaco topa, olha aqui, ó. Tudo bem, olha lá a fala do macaco. Tudo bem, aceito o acordo, disse o macaco com uma satisfação no rosto. Então, agora eu vou contar sobre aqui, ó, que depois que eles selam o acordo e ela aceita, então ela começa a travessia. Vejam lá. De acordo selado, o macaco salta para as costas da girafa e logo em seguida ela inicia a travessia do rio. Desta vez pelo local mais estreito entre as margens, até porque a girafa não via a hora de saborear aquelas frutinhas vermelhas que naquele momento, só de pensar, lhe davam água na boca. E, portanto, precisava chegar do outro lado o quanto antes. Vejam que o rio, lá no primeiro aqui, ó, o rio, ele tem uma parte estreita e uma parte larga. Como a girafa quis chegar rápido do outro lado para saborear as frutinhas vermelhas, ela preferiu fazer a travessia na parte mais estreita do rio. Só que ela não contava que lá nessa parte do rio tinha perigo. Olha lá. Mas, como sempre disse o ditado, a pressa é a inimiga da perfeição. Viram que a girafa estava com pressa de chegar logo do outro lado? Mal sabia a girafa que naquela parte do rio haviam muitas pedras no fundo. Está aqui ela atravessando sem se preocupar que lá no fundo do rio tinha pedras. Ela não sabia disso. Para os peixes, as pedras eram um ótimo local para a desova, já que os peixes utilizam essas pedras no fundo do rio para colocar os seus ovos. Então, para os peixes, era um ótimo local para a desova.
para as girafas era um péssimo local para caminhar. E não deu outra. Um acidente trágico era questão de minutos. E aconteceu. Vejam lá, ó. Agora eu vou contar a próxima sequência. Está lá o peixe fazendo a desova. Ó. E eu vou contar essa sequência aqui. Após uma de suas patas se prenderem às pedras, a girafa tombou sem nenhum aviso para o macaco. Vejam que o macaco está todo tranquilo aqui. Então ela começa a tombar sem nenhum aviso para o macaco. De repente, aquela tranquilidade com que o macaco desfrutava nas costas da girafa começou a se transformar num pesadelo infernal. E agora, o que fazer? Será que o macaco sabe que se ele caísse na água, ele também iria se afogar, porque as correntezas estavam muito fortes. Então a girafa começou a afundar, como nós vemos aqui, ó, nessa próxima sequência. A girafa começou a naufragar como um navio após se chocar com um iceberg, fazendo o macaco entrar em desespero e afugentando o cardume que passeava por ali. O que é cardume? É o coletivo de peixe. Apesar de que nós só vemos um aqui, mas existem vários peixes fêmeas desovando aqui entre as pedras. Então, a girafa se debateu tanto quando ela tropeçou na pedra que fez até os peixes se assustarem e saltarem aqui no rio para ver o que estava acontecendo. Mas a natureza tornou o macaco animais ágeis. É o que vem dizer aqui. O macaco, com sua agilidade, quando ele sentiu o perigo, ele pulou da costa para o pescoço e depois para a cabeça. É o que vai dizer aqui na sequência do texto. Mas a natureza os tornou animais ágeis, possibilitando ao macaco saltar das costas para o pescoço e logo em seguida para a cabeça do seu ajudante. Então ele salta da costa para o pescoço e depois para a cabeça. E como na próxima sequência nós vemos aqui que a girafa está afundando, o macaco salta da cabeça para a margem, ó, e logo em seguida para a cabeça do seu ajudante. E antes que a girafa afundasse de vez, o esperto macaquinho consegue dar o último e salvador salto para a margem, bem a tempo de ouvir às suas costas os últimos uivos da girafa se afogando. Então ele salta da costa do pescoço para a cabeça e depois da cabeça para a margem. E logo em seguida ele sobe rapidamente na árvore, indo lá para o galho, onde ele pudesse observar a girafa. Mas quando ele deu o salto salvador, ele consegue ouvir os últimos uivos da girafa se afogando, sem poder fazer nada. Ó. Tão logo ele se acomodou lá no galho, ao galho da árvore que minutos antes alimentava a heróica girafa. Vejam lá que ele está justamente no galho, aqui ó, justamente no galho em que a girafa estava se alimentando no começo da história. Então, tão logo ele se acomodou ao galho da árvore que minutos antes alimentava a heróica girafa, o macaco, um pouco assustado por tudo aquilo que ele passou, mas feliz, porém infeliz, vejam lá a cara dele de feliz, que ele conseguiu sobreviver, ele já olhava tristemente a girafa que se debatia sem muita força contra a forte correnteza do rio que sugava o que ainda restava de sua vida. Então ele lá em cima do galho olhava a girafa se debatendo e sendo consumida pela força da correnteza até que minutos depois morreria afogada. Naquele final de tarde, nós vimos bem aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu indiquei que era de tarde, olha aqui, ó. Enquanto o macaco se distraía com o sol se pondo às suas costas, trazendo consigo a noite, ou seja, o sol se pondo é a tarde. Por isso que eu concluo dizendo aqui, ó. Naquele final de tarde, o macaco homenageou sua amiga de pouco tempo, saboreando as deliciosas frutinhas vermelhas, enquanto via as últimas luzes do sol que desapareciam no horizonte avermelhado. Então ela comeu as deliciosas frutinhas vermelhas, que era a condição que a girafa queria. A girafa desejou tanto essas frutas vermelhas que fez parte do acordo para atravessar o macaco. Então, como ela não conseguiu chegar do outro lado da margem porque morreu afogada, então para homenagear a sua amiga,
o macaco ele saboreou as deliciosas frutinhas vermelhas, enquanto ela olhava lá no horizonte o sol desaparecendo, deixando o horizonte avermelhado. Então essa foi a minha história. Eu já havia mostrado para vocês antes a minha sequência. A minha sequência aqui, ó. O meu storyboard, que é a história em sequência, feita em desenho. E agora nessa segunda parte eu contei para vocês essa história através de um texto. É isso que vocês devem fazer, tá? Eu usei aqui 3 páginas, mas se eu fosse escrever totalmente todos os detalhes da minha história, iriam dar 10, 20 páginas. Mas vocês não precisam escrever tantas histórias. Vocês podem escrever 1 página, 2 páginas, vai da produção de vocês. Só que o importante é que vocês escrevam a história de toda a sequência, de todas as 9 sequências. Não vale começar aqui, depois pula para essa, depois termina. Não, tem que contar toda a sequência, tá? E eu coloquei as sequências aqui no texto, que não é obrigatório colocar, justamente para vocês perceberem que na minha produção de texto eu contei todas as 9 sequências. É isso que vocês devem fazer como segunda parte aqui, ó, que eu vou registrar, que eu vou mandar para vocês aqui. Mas para escrever essa segunda parte, vocês precisam fazer a primeira parte, que é o desenho de vocês. É isso.